Alô, Baixada Santista, a Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quarta-feira, nós temos a presença do presidente da Câmara do Guarujá, José Carlos Rodrigues, a presença também do empresário Nelson Fernandes, vem aqui para discutir um pouco a cidade do Guarujá. Zé Carlos, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Antes de falarmos um pouco da cidade, a Câmara do Guarujá passando por uma ampla reforma, a previsão, se eu estiver enganado, se eu não estou enganado, 2011 para entrega, não é isso? Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Primeiramente, um abraço a todos os munícipes do nosso litoral. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com você, Augusto, hoje, acompanhado do nosso querido amigo de longa data. Quanto tempo você conhece o Nelson, Zé Carlos? Nelson Fernandes, nós nos conhecemos há uns 20 anos. Olha ou mais. Aí. Mais de 20 anos. O Zé Carlos não quer entregar o jogo aqui, viu, Nelson? Mais de 20 anos? Mais, não? Bem mais. Desde 80. 80, olha só. 80, então nós estamos falando 80, 90, 2000, 31 anos. Política, às vezes... Você não quis entregar o ouro, Zé Carlos? Não, simplesmente passou despercebido. O tempo passa muito depressa. 31 anos, hein? Deus foi muito bom conosco, que nos faz estar aqui firmes, fortes, né? Bem acompanhados, agradecendo à TV Santa Cecília, a você em especial, Augusto, do programa Ação e Reação, um programa que nos dá essa condição, nos dá a oportunidade de discutirmos, né, tudo aquilo que está ocorrendo no litoral, em especial em nossa cidade, o Guarujá. Você chegou a ser vereador com o Nelson ou não? Não. Você teve mandato depois, é Carlos? Eu me elegi, a primeira vez que eu me elegi no partido, na coligação com o Nelson Fernandes. Nelson candidato a prefeito? Eu apoiava o Nelson Fernandes na época. Em 86? 96. Esse foi o teu em 96, primeiro mandato. Você está no segundo ou terceiro? Quarto mandato. O tempo passa, hein? Infelizmente passa muito depressa, muito depressa. E como é que estão as obras lá na Câmara? Augusto, graças a Deus nós estamos dentro do nosso cronograma. Se Deus quiser, final de outubro, começo de novembro, nós acabamos todas as nossas obras. Poderíamos até inaugurar a Câmara. Vamos estudar isso com bastante tranquilidade. A inauguração até poderá acontecer, porém a mudança realmente nós vamos fazer a partir de 15 de dezembro, que é onde temos o recesso e não tem lógica nós promover a mudança no meio de uma legislatura. Sem dúvida, por causa de 20, 30 dias, né? Então, se Deus quiser, mas nós... E ali o Ministério Público apertou muito você na questão de acessibilidade, não é isso? Isso aí foi corrigido, Zé Carlos? Augusto, toda vez que se fala no Ministério Público, nós ficamos sempre com a impressão, principalmente a sociedade de maneira geral, que existe algum confronto ou existe algum conflito. Eu não tive nenhum problema com o Ministério Público, graças a Deus, em nenhum instante, né? Quer na nossa vida pública com a Câmara, como uma presidência, quer nesses momentos cruciais, por assim dizer, onde você está realmente fazendo alguma coisa onde pode haver uma interferência do Ministério Público. O que houve todas as vezes é o seguinte: todos os projetos da Câmara Municipal, elas são auditadas quer pelo Tribunal de Contas, quer pelo Ministério Público. É diferente da Prefeitura, que você tem uma seleção, ele vai lá e tira aleatoriamente um ou outro projeto, né, ou um ou outro contrato. Os da Câmara, por serem tão poucos, né, de volumes altos, todos eles são direcionados, né? E nós tivemos realmente o Ministério Público na área de acessibilidade conversando conosco, mas o projeto original, ele atendia todos os requisitos básicos da acessibilidade, que não teria lógica nós fazermos uma Câmara se você não tivesse realmente dentro das normas estabelecidas.
Mas toda vez que se pedia alguma informação que nós íamos falar com o promotor, dava a impressão que você estava realmente prestando contas, ou sendo pressionado por alguma coisa. E mais, eu em nenhum instante me sinto menosprezado em ter que conversar com o promotor, em ter que ir ao Ministério Público. Porque graças a Deus nós temos consciência que estamos fazendo tudo certo. Então, e mais, se eu estiver fazendo alguma coisa que eles entendam que pode ser melhorado, eu estou à disposição. E não me sinto menosprezado em dizer, puxa vida, é melhor que nós façamos assim. Eu não tenho problema com isto, graças a Deus. Eu procuro realmente me adequar, me adaptar e ter esse relacionamento num alto nível. Aliás, o que eu tenho pedido sempre, se o Ministério Público, se o Judiciário, se o Executivo e o Legislativo discutissem todos os projetos para a nossa cidade ou para qualquer cidade, nós nunca teríamos problemas. Porque os problemas só ocorrem porque, às vezes, há algumas interferências de poderes em querer realmente melhorar o projeto ou receber denúncias infundadas. E aí você para determinados projetos, ou você tem que dar explicações, ou você recebe uma pressão muito grande da mídia, que corretamente ela recebe aquela informação, ela vai em cima. Porém, se antes de fazer qualquer coisa, todos esses órgãos se reunissem, talvez nós tivéssemos uma Dom Pedro pronta na cidade, talvez nós tivéssemos mais hospitais, talvez nós não tivéssemos áreas públicas que foram invadidas e sendo invadidas, e você não tem realmente uma condição de atuar de imediato. Eu até queria aproveitar esse gancho. Nelson, o Zé Carlos citou a Dom Pedro, e para quem não está se recordando, a Dom Pedro é aquela avenida que corta a Enseada e termina no prédio que era da prefeitura, que foi passado para a UNAERP, e termina num matagal, né? Numa área ali que é de preservação ambiental. E hoje eu acho que uma das principais necessidades do Guarujá seria uma melhor ligação entre a Enseada e a Praia de Pernambuco e a ida até o Perequém, enfim, aquele que ali tem que dar um monte de minhoquinha. O que aconteceu? Não dava para ter continuado a avenida? Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, Zé Carlos, meu amigo de muitos anos, né? Desde da época que eu era presidente da ACM, nós compramos material esportivo na loja dele, depois fui candidato. As camisetas, naquela época a gente podia estampar camiseta, distribuir, né? Infelizmente não podemos mais. Então, meu amigo de muitos anos, me ajudou na eleição de deputado 2 vezes, na eleição de prefeito em 96 também, perdemos, mas perdemos com dignidade. E eu creio que o Zé Carlos tem razão, por exemplo. Quando você vai para o Ministério Público convidar o Ministério Público para participar de um projeto, de alguma coisa importante para a cidade, eles não são órgão consultivo, eles são órgãos de fiscalização. Então eles falam que não podem participar. Na época que eu fui presidente da Câmara também do Guarujá, em 88 até 90, eu tive esse problema também. Eu convidei o Ministério Público para vir debater o plano diretor na época, que é da aprovação dos prédios, e acabou o Ministério Público mandando uma carta dizendo que ele não era órgão consultivo, mas depois que eles iam emitir opinião, depois de aprovado o projeto, né? E a gente vê no Guarujá, afugenta os empresários. O Zé Carlos é testemunha disso. Nós tivemos uma época recente lá, as Galhetas, que está aquele prédio enorme ali nas Turas, seria um belo projeto para aquela região. O Ministério Público embargou e está lá hoje, tem que pagar mais de 300 milhões para o ex-proprietário que já falecido, né? Mas ele ganhou a ação depois na Justiça. A Prefeitura? O Estado vai pagar. O Estado vai pagar? Porque o Ministério Público pertence ao Estado. Então, quando o Ministério Público faz um embargo e depois ele está errado, ele tem que pagar. Agora mesmo. Milhões? Mais de 300 milhões. Mais de 300 milhões. Meu Deus. E agora lá na Enseada, a Gafisa e outras empresas estavam construindo os prédios já com a torre, na 20ª laje, 25ª laje, tiveram que parar a obra porque o Ministério Público falou que o plano diretor, que foi aprovado na Câmara, não está de acordo e esqueceu de publicar um artigo do plano diretor na época que o prefeito era o Farid. Então você vê, os empresários fogem do Guarujá. Nós temos o caso da Dom Pedro aí. Foi rasgado já o canal da Dom Pedro até o Perequê.
Tinha verba do governo federal para fazer na época, e aí o Ministério Público falou o seguinte, que tem uma pomba, um pássaro que uma vez por ano vem naquela região e coloca os ovos na areia, na beira do canal. E por isso mandou mudar o traçado da Dom Pedro. Aí mudaram o traçado, aí teve o problema do pessoal do Acapulco, que ia passar dentro do Acapulco, a Dom Pedro. Eles entraram na justiça também para não passar lá por dentro do condomínio Apesar que Acapulco. o Acapulco ainda não é um loteamento fechado. Não tem essa briga jurídica aí, Zé Carlos? Tem a briga jurídica, mas acho que eles têm... Eles têm o direito de ser um loteamento? Tem o direito de ser, porque no mundo todo nós temos os condomínios fechados, onde é a segurança, onde isso aí gera emprego, nós temos lá mais de 500 pessoas. Acho que a coleta de esgoto deles também é uma coleta própria, não é isso? Coleta própria, depois eles descarregam o esgoto já tratado, né? Então nós temos aí, o Guarujá parou de crescer com qualidade, porque infelizmente as leis são aprovadas e depois sempre entra alguém na justiça para poder parar essa lei. A lei que seria boa, porque vai criar empregos, vai gerar riqueza na nossa cidade, e a gente vê sempre tendo esses problemas na nossa cidade. Zé Carlos, com tristeza que eu vejo isso. Essa situação dessas construtoras, é verdade isso? Não foi publicado um artigo? Não, sem dúvida nenhuma, o Nelson tem razão no que está colocando. Era o Pirani o presidente da Câmara na época, não? Mas não era nada relacionado com o projeto que foi votado, não é verdade? Aí são problemas de entendimento. Infelizmente, o que nós temos na justiça hoje, e às vezes as leis dão margens para essas situações. Né? As brechas, As brechas que você tem realmente alguns entendimentos. O que eu vejo é o seguinte, tornam a bater na mesma tecla. Se nós tivéssemos um consenso nessas situações, nós não teríamos praticamente quase nenhum problema dessa natureza. Né? Não pode, gente, parar a abertura da Dom Pedro quando você não analisa realmente, não só pelo teor do que diz a lei, pura e simples, no que está escrito. Muitas vezes você tem que analisar pelo que não está escrito. O custo-benefício. Nós hoje temos uma situação inusitada nessa área que corta Dom Pedro. Praticamente todas aquelas áreas estão ocupadas irregularmente, estão ocupadas por pessoas de baixa renda, sendo invadidas ainda. Então, foram invadidas ali todas. Ali na ERP hoje você não passa mais, já está tampado de... Agora eu faço uma pergunta. Agora para tirar esse pessoal é difícil. Não vai tirar, e mais, olha o mal que se causou para a nossa cidade, por uma questão que foi mal interpretada. Se você não pode fazer uma coisa, você teria que ter uma fiscalização realmente muito dura para que essas áreas não possam ser ocupadas por favelas, por assim dizer, que hoje não se fala mais por invasores. A gente não quer falar, mas é verdade. Entende? E você acaba acontecendo, o que está acontecendo no litoral inteiro, gente? Isso aí não é mais o Guarujá, não. Você pega o litoral norte hoje como um todo, uma situação caótica que estão começando a viver. Inclusive tem uma reportagem que eu li hoje a respeito, que o litoral é o local onde você tem uma maior incidência de marginais. Porque eles migram de todos os lugares para cá. Por quê? Porque é muito fácil você ter um litoral, é muito fácil você se estabelecer. Uma pessoa que está em condições realmente difíceis de viver em qualquer lugar do Brasil, ele chega no litoral, ele consegue um espaço para ele colocar a sua casa. Ele vai tomar conta